Olá a todos, tudo bem com vocês? Finalmente chegaram cá a casa livros novos que encomendei na UCA há pouco tempo e fui à biblioteca buscar alguns livros para montar então a minha TBR da Maratona Literária Book Bingo Leituras ao Sol. Esta maratona foi organizada pela Isa do canal Jardim de Mil Histórias e pela Patrícia do canal O Prazer das Coisas. Vou deixar os links na caixa de descrição do vídeo para vocês irem lá ver os canais delas. E o Book Bingo, tal como o ano passado, consiste então em nós tentarmos preencher o cartão bingo literário ou fazer uma linha na horizontal, diagonal ou vertical, e decorre de 21 até 22 de setembro. Nós temos então 16 categorias neste bingo. Uma das regras da maratona é não repetirmos nenhum livro para diferentes categorias, portanto tem que ser mesmo 16 livros. E vamos lá então aos livros que eu escolhi para a maratona. Primeira categoria: livro que tenha sido lançado no ano em que nasceste. Ora, eu tive então que ir pesquisar sobre livros editados em 1980. Sim, eu sou da década de 80. E eu escolhi um autor que por acaso tenho ouvido a Vanessa falar muito bem dele e que por acaso eu nunca li, mas que fiquei muito curiosa num dos últimos vídeos dela. Escolhi então A Crónica dos Bons Malandros, do Mário Zambujal, e olhem-me só esta preciosidade desta capa. Isto deu origem a alguma série televisiva. Isto é mesmo uma imagem típica da nossa televisão. Livro cujo título tenha as palavras que componham a palavra mar. Eu fui às minhas estantes, eu aproveitei esta maratona para incluir aqui alguns livros que estavam nas minhas estantes há bastante tempo. E eu, quando fui ver as minhas estantes, eu não resisti a escolher um livro que tem mesmo a palavra mar, de palomar, em letras seguidas. Nesta categoria nós podemos escolher um título cujas letras componham a palavra mar, mesmo que não esteja por ordem, mas neste caso eu não resisti em escolher este livro, Palomar, do Ítalo Calvino, que foi por acaso um escritor em que eu li um livro dele há bem pouco tempo. Depois vai sair um vídeo sobre as cidades invisíveis dele. E é isto. Estou curiosa com este livro que eu já tinha há anos na minha estante. Eu nem sei porque é que eu nunca o cheguei a ler. Autor português. Eu para esta categoria ainda não escolhi o livro porque eu vou aproveitar para articular com o projeto de autores portugueses e estou à espera do resultado da votação para o mês de julho para escolher o livro. Portanto, será à partida um livro ou de Fernando Pessoa ou da Alice Vieira, que estão empatados neste momento na votação de autores portugueses. Estou à espera de uns votos de desempate e depois escolherei então o livro que vou ler nesta categoria. Livro de um autor que tenha as tuas iniciais. Houve aqui duas categorias que eu não tinha mesmo nenhum livro nas minhas estantes para conseguir fazer bingo, que é a minha aposta. Então foi uma perfeita desculpa para passar na Bertrand e ir procurar um livrinho. Escolhi então aqui um livro da Mariana Henriques, M de Márcia, E de Estima, As Coisas que Perdemos no Fogo. Este é um livro que é uma novidade, eu penso que foi editado este ano. Não, por acaso foi em 2017. E é uma edição toda cuidada da Quetzal. Temos aqui esta página, por exemplo, tem uma diagramação muito bonita e penso que será um livro também que se vai ler rápido. Tem 200 páginas, 200 e poucas páginas. Livro escrito por uma mulher. Eu decidi incluir um livro que estava na minha TBR do mês de junho, mas que ainda não peguei nele neste momento. Escolhi então a obra O Negro, da Marguerite Yourcenar. É um romance histórico. A letra ainda é pequenina. Este deve ser daqueles que me vai levar mais tempo a ler, mas pelo que eu vi dele parece ser um tema bastante interessante. E, obviamente, que a autora deve ser excelente por aquilo que eu tenho ouvido falar. Livro silly, portanto, um livro que não seja um livro sério, que seja um livro mais tolo.
Eu acho que vocês vão se partir a rir com a minha escolha. Este livro que eu tenho cá nas minhas estantes há cerca de um ano, encontrei-o assim por mero acaso numa livraria em que vendia livros em segunda mão, de um autor que eu desconhecia por completo e comprei mesmo por curiosidade, porque achei engraçado. E ele fala aqui do Vilhena, que era, pelos vistos, um autor português, humorista, e que fazia boa parte das ilustrações dos seus próprios livros. A Menina do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Relativamente Mau. Portanto, temos esta capa aqui, que já dá logo para rir, e umas ilustrações bem peculiares. Portanto, eu vou ler este livro, que era o livro que eu tinha cá em casa que melhor se adequava a esta categoria. Livro com apenas uma palavra no título. Para esta categoria escolhi um livro que me ofereceram há bem pouco tempo, um livro oferecido pelo Francisco, o do Richard Bach, e que eu me esqueci de referir no outro vídeo, que foi o autor do livro Fernão Capelo Gaivota. Livro que leste quando eras jovem e gostaste muito. Eu escolhi um livro que li, penso que estava na adolescência, da estante de uns primos meus e que até hoje não me esqueço que foi um livro que eu gostei muito e foi um livro que eu não me esqueci até hoje. E falo aqui do Meu Pé de Laranja de Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Livro que se passe no verão. Eu, para este livro, eu acho que é muito difícil escolher um livro para esta categoria, porque se nós nunca lemos os livros, não sabemos se o livro se passa no verão ou não. E a única forma que eu arranjei para ter a certeza que o livro se passava no verão foi escolher um livro que tivesse verão no título. E como eu não tinha nenhum cá em casa com verão no nome, eu escolhi um livro da livraria mesmo e comprei este então esta semana, melhor, a semana passada, do Truman Capote, O Travessia de Verão, que foi, pelos vistos, o primeiro livro escrito por ele, ou se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Por acaso é um livro bem fininho, pela sinopse confirma-se, sim senhora, que este é um livro que se passa no verão e, portanto, estou curiosa por ler mais um livro do Truman Capote. E não é desta que eu vou ler ainda. O livro que eu estou mais curiosa dele, o A Sangue Frio, mas eu hei de lá chegar. Livro com um número no título. E a minha escolha foi para o livro, um dos livros mais recentes cá em casa, que chegou então hoje cá a casa, e refiro-me aqui ao 1822, que vai contar, é um livro de não ficção, então, do Laurentino Gomes, de um brasileiro, que vai então falar sobre a época em que o Brasil se tornou independente. É um livro que eu estou super entusiasmada para ler e encaixa-se perfeitamente nesta categoria. Livro de não ficção. Eu, para esta categoria, tenho duas hipóteses. Ou lerei esta biografia do Luís XIV, o Rei Sol, que também chegou hoje cá a casa, e por acaso eu acho que estou mais inclinada para este. Ou lerei esta biografia que me emprestaram aqui do Fernando Pessoa, também é um livro pequeno, e que eu quero ler, se não for agora para a maratona, vou ler de certeza o mais brevemente possível, porque o livro tem que ser devolvido, não é? Livro que compraste pela capa. Aqui eu tive que perguntar à Isa se eu podia escolher um livro pela capa, mas que eu não tivesse comprado pela capa, porque eu não compro livros pela capa. E isto não é para marmar, mas eu compro livros ou pelas opiniões que eu ouço desse livro, ou porque conheço o autor, ou porque a história me interessa. Mas pela capa não, sinceramente eu não tinha cá nenhum livro que tivesse mesmo comprado pela capa. Ela disse que não havia problema nenhum e eu estive praticamente meia hora de volta dos livros da biblioteca há pouco, antes de vir gravar o vídeo, para escolher um livro pela capa. Portanto, eu nem conheço o autor, não li sinopse, a única parte interessante aqui é a parte do título, além da capa, mas de resto eu não sei nada sobre este livro. Eu sei que não é a capa mais bonita do mundo, mas os livros da biblioteca também normalmente não são assim muito apelativos. E escolher este até me deu algum trabalho. Mas estou aqui com rodeios. Eu escolhi então A Agência de Assassínios Limitada, do Jack London. E tem aqui este carro antigo na capa, muito bonito. Gosto desta cor e, portanto,
Livro que escolhi completamente pela capa. Não li nada da sinopse sequer. Até posso ler agora em direto para vocês a sinopse. O caráter sagrado da vida humana é um conceito social. O homem primitivo, no estado natural, nunca hesitou em matar o semelhante. Teoricamente, eu não devia sentir escrúpulo nenhum. E, no entanto, sinto. De onde vem tal repugnância? Essa é a questão. Será que isto é um livro de não-ficção? A longa evolução que deu origem à civilização terá impregnado as células cerebrais da raça humana com esse conceito? Boa questão. Ou dever-se-á à educação que recebi em criança e na adolescência antes de me tornar um pensador emancipado? Ou será que se deve atribuir às duas causas? É de facto muito curioso. Tem diálogos, não deve ser não-ficção. Agência de Assassínios Limitada. Prémio Literário Estrangeiro. Aqui escolhi um livro que estava na lista de 12 livros para ler em 2018, na minha lista, aproveitando para conciliar o projeto, senão eu não consigo dar conta desses 12 livros. Escolhi então O Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie, e que ganhou aqui, diz logo na capa, o Orange Prize. Livro escrito por uma celebridade. Aqui eu tive que pensar um bocado, porque eu não tenho o hábito de ler livros escritos por celebridades. Nem me estava a vir nenhuma à cabeça. Ainda fui ao site da UC espreitar ali o livro... Como é que ela se chama? Judite Souza. Mas eu não me estava a apetecer arriscar num livro que eu pudesse não gostar e não tinha esse livro na biblioteca. É uma novidade, portanto, não tinha lá. E tive que dar voltas e voltas à cabeça até que me lembrei de um humorista português, o Ricardo Araújo Pereira, e escolhi então, da biblioteca mesmo, A Boca do Inferno. Isto devem ser então pequenas crónicas humoristas dele. Eu gosto do tipo de humor dele, por isso vamos ver se eu gosto deste livro. Aqui está ele. Livro que tenha sido publicado há mais de 10 anos. Aqui também aproveitei para incluir um dos livros, dos 12 livros para ler em 2018, e irei ler então o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que de certeza que foi editado há mais de 10 anos, porque isto, salvo erro, foi editado no início do século XX. Na verdade, foi editado em 1881. Aqui na epígrafe tem uma frase interessante. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Muito bem. Mas tem uma mensagem ao leitor, ao autor, sim senhora. E finalmente na última categoria, Prémio Literário Português. Eu escolhi para este também um livro que estava nas minhas estantes há muito tempo, muito tempo, desde o tempo em que eu adquiri a coleção do Público, um livro do João de Melo, Gente Feliz com Lágrimas, e que eu descobri que ganhou não só um prémio português, mas vários. A obra foi vencedora do Grande Prémio do Romance e Novela da APE, do Prémio Essa de Queiroz, do Prémio Fernando Namora e do Prémio Cristóvão Colombo das Cidades Capitais Ibero-Americanas. Portanto, adequa-se perfeitamente a esta categoria. E esta sinopse do livro deixou-me interessada. Gente Feliz com Lágrimas é um destes textos que refletem o imaginário de um povo. O seu tema gira em torno do mundo dos imigrantes dos Açores, que em meados do século XX deixam a sua pequena pátria e as suas raízes e partem com toda a família em busca de novos horizontes na metrópole. A nostalgia da terra que fica para trás, a fragilidade dos nexos que unem a família e o mundo novo que enfrentam constituem um triplo desafio do qual é difícil sair airoso. Gente Feliz com Lágrimas, então, de João de Melo, mais um autor português. Tenho descoberto imensos autores portugueses nestes últimos meses, que é uma coisa impressionante. Nós temos mesmo, de facto, muitos bons escritores em Portugal e é um mundo a descobrir por si só. Estes são então os livros que eu escolhi para a maratona. Vai ser um desafio, eu sei, mas são 3 meses e são meses em que tenho mais algum tempo para ler, assim eu espero. E vai ser um bom desafio tentar fazer o cartão bingo
Espero conseguir, desejem-me sorte e é isto. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem, até ao próximo vídeo.